Fala galera do canal, eu sou o Rodolfo Dieira aqui. E agora nós vamos dar continuidade ao nosso curso de Introdução à Linguagem C. A gente vai começar mais um capítulo aqui do nosso curso, vendo um pouco sobre funções e procedimentos em linguagem C. A gente vai começar com esse exemplo aqui. É um programa que ele faz o seguinte. Vou compilar ele aqui com GCC, exemplo.c, -o exemplo.x. Se eu rodar esse programa, ele exibe esse seguinte texto aqui na tela do terminal. Uma linha de asteriscos, um cabeçalho, falando números entre 1 e 5. De novo essa mesma linha de asteriscos, números entre 1 e 5 e encerra também com essa linha aqui. Ok? Vamos ver como é que vai ficar a escrita desse programa exemplo.c. Aqui eu tenho a biblioteca stdio para utilizar a minha função printf. Na realidade eu estou utilizando printf e também aqui a minha função putchar para escrever um caractere na tela. Percebam o seguinte, aqui dentro da minha função main, vou ter declarado uma função i, vou escrever aquele cabeçalho fazendo o seguinte, chamando várias vezes aqui a minha função putchar para exibir essa sequência de 20 asteriscos. Okay? Então cada linha vai ser uma sequência de 20 asteriscos. Depois eu exibo o caractere /n, que é a quebra de linha. O cabeçalho aqui, os números entre 1 e 5. A mesma coisa aqui, essa linha de asteriscos. Os números, indo de 1 até 5. E encerro exibindo aquela linha de asteriscos lá e fechando com /n. Vamos ver aqui. Eu já falei que essa aqui é a minha função principal, a minha função main. Vamos ver como é que é estruturado uma função em C. Todo programa em C ele precisa ter essa função principal, que é a função que vai iniciar o programa, é a nossa função main. Isso a gente já sabe das aulas anteriores. Como é que ela está estruturada? Ela está estruturada em um bloco de código que é executado passo a passo, começando aqui da linha 4, indo em direção à linha 23, vou executando comando por comando, de cima para baixo, ok? E esse bloco de comandos ele está encerrado entre abre-chaves e fecha-chaves. Ok? A gente vai precisar dessas informações quando a gente for escrever as nossas funções. Para que servem as funções? Uma das principais utilizações das funções é para eliminar a repetição de código. O que a gente observa aqui? Que essas três linhas aqui de código elas são repetidas aqui na linha 13, 14 e 15 e para encerrar aqui. São justamente as linhas que eu utilizo para escrever a sequência de asteriscos na tela, para marcar o cabeçalho e o final do texto. Quando a gente vê esse tipo de código, já surge para a gente que está acostumado com programação em C, a necessidade de criar funções, ou seja, criar partes do código específicas para realizar determinado tipo de tarefas. Então, ao invés de ter que ficar repetindo o código aqui e aqui, dentro do nosso programa principal, da nossa função main, a gente pode simplesmente fazer a chamada a essa função. Tudo isso a gente vai ver em detalhes nas próximas aulas. Primeiramente, vamos simplesmente copiar aqui o código que eu vou escrever. Vou transformar esse código aqui em uma chamada de função, e para que depois a gente entenda passo a passo como é que funciona. Então, aqui na linha 2, eu vou começar a escrever uma função. Vou escrever void, tá? Não vão se preocupando, por enquanto, com essas palavras reservadas, void, int, etc. Tudo isso a gente vai explicar ao longo das próximas aulas. Vou chamar essa função de linha, ok? Igual a função main, para declarar uma função, eu ponho o nome dela, abro e fecho parênteses, ok? Aí eu abro chaves, vou ter o bloco de código da função e vou fechar chaves aqui, fechando o bloco de códigos da função. Tudo que tiver dentro desse bloco de códigos vai ser pertencente a essa função. No caso aqui que a gente acabou de chamar função linha. Tá? Vou copiar essas três linhas aqui. Ok? E vou colar aqui dentro. Tá? Essa aqui é a minha função. Faltou somente uma coisa. Que é, como eu estou utilizando aqui uma variável i, eu tenho que declarar ela dentro do escopo da função. Então, vou colocar aqui int i. Ok? Vamos fazer o seguinte agora. Essa linha que a gente está utilizando aqui,
eu vou apagar. Né? Vou apagar essas 3 linhas aqui. E eu vou poder substituir essas 3 linhas pela chamada da função. Coloco linha e abre fecha parênteses. E ponto e vírgula. Exatamente como a gente faz aqui com o putS, com o putchar e com a printf. Okay? A diferença é que essas funções aqui estão recebendo parâmetros e argumentos. A gente vai ver isso passo a passo nas próximas aulas. Por enquanto, a nossa linha, né, a nossa função linha não recebe nenhum argumento, nenhum parâmetro. Tá? Então, eu vou fazer essa substituição, né, sempre que eu queira que esse bloco de código aqui seja executado. Então, ao invés de ter que reescrever esse bloco de código, vou apagar aqui, simplesmente escrever a chamada à minha função linha. Né? Vou escrever os números e aqui para finalizar, eu faço também, né, a minha chamada para a minha função linha. Percebam o seguinte, eu estou substituindo esse código aqui que estava repetido nas chamadas da função linha. O que vai acontecer é que meu programa principal ele vai começar executando aqui a função main, essa declaração da variável i, faz a chamada para a função linha. Entra no escopo aqui da função linha, né, onde eu tenho uma variável i declarada, ele vai exibir a linha de asteriscos, depois a quebra de linha. Aí ele volta ao controle para a execução aqui da minha função main, onde eu vou fazer a próxima chamada para putS, para escrever esse string aqui. Depois eu faço a chamada de novo para a função linha, e ele vem e executa de novo o código da função linha. Né? Vou escrever os números na tela, fazendo a chamada para a função printf, e aí eu chamo para encerrar a função linha, né? Executando esse código pela última vez, e retorno o controle para a função main e encerro a minha função main. Ok? Vamos ver se está tudo funcionando agora lá no terminal, recompilando esse programa. Saí, salvei, não? Vou remover esse exemplo.x antigo, e aí eu vou refazer a compilação. Exemplo.c, -o, exemplo.x. Ok? Ctrl L. Se eu rodar o exemplo.x, continua funcionando da mesma maneira. Ou seja, eu consegui criar essa função linha, né, que faz, né, torna apropriada a reutilização de código aqui, né, do meu programa principal. Ao invés de ter que ficar reescrevendo as mesmas linhas, né, para fazer a execução desse comando, eu posso substituí-las, né, por uma chamada de função. Tá? Esse exemplo é bem simples, eu sugiro que vocês tentem fazer, né, na máquina de vocês. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo assim que possível. Por essa aula é só, e até a próxima. Seja membro apoiador do canal Geofisicando. Quem é membro apoiador tem acesso a vários benefícios exclusivos. Dá uma olhada no nosso Apoia-se.